Olá, este é o cafenapolitica.com.br, programa da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET. Hoje nós vamos abordar este tema que revolucionou praticamente o mundo inteiro, que foi o atentado em Paris. Aquele atentado que chegou a matar 17 pessoas, 12 jornalistas e cartunistas da revista satírica francesa chamada Charlie Hebdo, e mais 5 pessoas, incluindo policiais e reféns tomados por aqueles terroristas que atacaram o jornal francês. É importante assinalar que a partir desse atentado se desdobrou, se desatou no mundo inteiro uma polêmica em torno da situação dos muçulmanos no mundo inteiro e também dessa arma de que se vale os terroristas para matar pessoas, principalmente inocentes. Bom, este programa é um programa de análise e também de entrevistas. Nós chamamos o jornalista e analista internacional Sérgio Cautieri, radicado no Rio de Janeiro, com grande experiência, sobretudo na imprensa alternativa e agora, ultimamente, com grande presença nas redes sociais. Cautieri vai falar, vai comentar, sobretudo das repercussões intensas que houve esse episódio no mundo inteiro e aqui também no Brasil, que, aliás, não foi diferente do resto do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a velha controvérsia entre esquerda e, digamos, direita ou conservadores, levou alguns jornalistas, por exemplo, a culpar até a presidente Dilma e o povo brasileiro por não ter se sensibilizado o suficientemente com relação àquele episódio. Porque se observou, não só no Brasil, como nos demais países progressistas, um certo distanciamento do episódio por causa justamente do que aquilo gerou, que foi toda aquela manifestação que houve em Paris, comandada por pessoas, por líderes da Europa conservadora, responsável pelos ataques ao Iraque, aos ataques à Síria, aos ataques à Líbia, ataques estes que transformaram aqueles países, que praticamente esquartejaram aqueles países, além de ter matado milhares e talvez até milhões de pessoas. Então nós vamos conversar hoje com o nosso jornalista Sérgio Cautieri, que está lá no Rio de Janeiro, e eu aqui em Brasília, através do nosso sistema de Skype. Então, Sérgio, meus cordiais cumprimentos, é um prazer tê-lo aqui e gostaria, antes de mais nada, Sérgio, que você faça uma pequena apresentação de você mesmo. É um prazer, Francisco da Chaga, filho, participar desse seu excelente portal de notícias, Café na Política. Muito obrigado. É uma honra para mim. Eu nasci em Açaí, no Paraná, em 1952. Eu morei muitos anos na região do norte do Paraná, foi uma região, por exemplo, Açaí foi a capital do algodão e Londrina foi a capital do café. E eu fiz vários cursos de tribunal de segurança, eu estudei científico, estudei clássico, daí fui para Londrina, comecei estudando psicologia e trabalhando em jornal em 1974, foi o jornal Poeira, que é um jornal do Diretório Central de Estudantes da Universidade de Saúde de Londrina, e fazia o curso de psicologia e trabalhava em jornalismo. Esse ano está fazendo 40 anos de jornalismo, em 2014. E eu, depois vim para o Rio de Janeiro e comecei a colaborar no jornal Tribuna da Imprensa durante uns 3 ou 4 anos, fazendo matérias na época muito boas sobre cinema, sobre livros censurados, teatro fechado em Arapongas, que foi reaberto depois através do Pascoal Carlos Magno, que esteve em Arapongas e conseguiu reabrir um teatro que estava fechado por causa de uma disputa política entre Arena e MDB. Da época da ditadura, Sérgio, pelo visto você atuou mais especificamente e continua atuando até hoje no jornalismo alternativo,
que antes você fazia isso através de jornais, pequenos jornais, alguma militância paralela, e que hoje você ingressou com toda a sua capacidade, né, intelectual na internet, né, através das redes sociais e, sobretudo, dessa sua rede de e-mails que você tem e que consegue difundir, de alguma maneira, a sua mensagem, a sua visão do mundo de hoje. Eu tenho recebido, nos últimos 4 anos, uma média de 30 e-mails de notícias que são relacionadas à política internacional e nacionais também. Mas essas notícias não são publicadas na grande imprensa. E isso é a grande vantagem que eu tenho de divulgar matérias que são publicadas em jornais na Europa e outros países, né? na Índia, e outros países do mundo, né, que não saem na grande imprensa. Pois é, o Sérgio, muita gente pode até achar estranho que você fale, né, que você repercuta esse material que saia lá na Índia. Mas só que tem uma coisa, né, muita gente também não sabe que nós integramos os BRICS, né, que é aquele bloco de países que está fazendo face ao grande blocão, né, mais bloco hoje, que é os Estados Unidos, a superpotência dos Estados Unidos. E o BRICS reúne o Brasil, a Índia, a Rússia, a África do Sul, e tem um outro país que é a China, né, principalmente. E é por isso que você se dedica mais à visão, né, não só, quer dizer, das grandes potências, a visão, digamos assim, de Londres, ou da Inglaterra, ou de Paris, mas, sobretudo, daquilo que poderia se chamar de periferia, né? Que é o nosso mundo, né? O mundo em que o Brasil começou a atuar e, por isso, continuou, quer dizer, demarrou, fez impulsionar uma política, né, econômica e social de inclusão e não mais de exclusão, como acontecia antigamente. Você sabe, Leite Filho, que eu também tenho a divulgação de notícias muito relacionadas à Venezuela. O nosso amigo Martim Almada, do Paraguai, aquele advogado, descobriu os documentos da Operação Condor, da Argentina, da Venezuela, como eu já te falei, de Cuba e do Equador. Então, recebo também essas notícias. E são as notícias que eu repasso também, dos nossos países aqui, dos nativos, né? O nosso Luiz Bandeira, na Alemanha, sempre me manda também material que ele recebe, que traduz e manda também. Quer dizer, são notícias, é como se fosse uma agência. Antigamente tinha o Caderno Terceiro Mundo, do Neiva Moreira, que publicava essas matérias do mundo todo, relacionadas aos países do Terceiro Mundo, né? Tinha também uma agência chamada IPS, que era o Shizuo Ozawa, o famoso Japa, que militou aí na esquerda. Quer dizer, era o que acontecia antigamente, que não saía na grande imprensa. Eu me lembro disso, o Caderno Terceiro Mundo não saía. As matérias sobre a África, sobre a Palestina, um monte de coisas, de notícias que não saía mesmo. Pois é, e hoje nós não temos mais veículo impresso, né, dessa categoria dos cadernos, os antigos cadernos do Terceiro Mundo, que era justamente a grande imprensa alternativa da época, juntamente com o Movimento, né, a Opinião e aqueles jornais que nasceram, depois morreram. Mas, ô Sérgio, era isso, é este o fulcro, né, da questão que eu quero levantar com você hoje, que é o papel da internet. Eu vejo que você manda muito e-mail, você se concentra mais nos e-mails do que propriamente naqueles programas do Facebook, apesar de você acessar também e ser também assinante do Facebook, do YouTube e do Twitter, né? São os grandes, né, as grandes redes sociais. Por que você usa mais o e-mail e não as redes sociais propriamente ditas? Olha só, o seguinte, se eu recebo 20 a 30 matérias por dia, quando eu vou repassar, o Gmail que eu uso só deixa passar 4 matérias. Se eu passar na quinta, eu desbloqueio. Eu não posso nem responder, por exemplo, uma pergunta para você, se eu for dar uma resposta sim ou não, eu fico bloqueado
o final da tarde todinha, eu só vou retornar à noite. Com o Facebook, eu também tenho praticamente, por exemplo, no trabalho nós nos comunicamos através do Facebook. Em vez de pegar telefone para ligar para um para outro, a gente usa o Facebook. Mas eu repasso também o Facebook, então eu tenho feito um trabalho também muito bom de divulgação, de notícias também, que não sai na grande imprensa. Tanto que eu acho que o Facebook é a melhor coluna de jornal atualmente. Eu tenho contato, recebo ali o nosso Elis Sager, o nosso Edilson Martins, que é o grande ecologista da época do Pasquim, o nosso Eloy Santos, que foi um grande jornalista, que trabalhou na Última Hora. Quer dizer, tem o Fernando Moraes, né, que também está sempre ligado no Facebook e repassando as notícias e os comentários. O Laerte Braga, um velho guerreiro de Juiz de Fora, também é um valente jornalista, que eu considero da época como se fosse o Tarso de Castro, o nosso falso gol, que eram os corajosos jornalistas que brigavam e atacavam, era a resistência da imprensa brasileira. Não só na época do Pasquim, como vários jornalistas, né? Uns viraram neoliberais, né? Os caras do movimento viraram todos neoliberais, né? O Opinião não foi o Opinião, viraram neoliberais. Foram mais para ver esses grandes órgãos da imprensa, digamos, hegemônica, né? O movimento foi o Raimundo Pereira, que está até hoje aí, grande Raimundo Pereira. Correto. Ele e o ACQ, né, o Antônio Carlos Queiroz, que é também grande jornalista e grande lutador, né? Mas então, Sérgio, faltando essa questão aí desses artigos que você divulga através de seus e-mails e de sua assinatura de seu canal no Facebook. Ultimamente, houve um grande debate em torno, né, daquele atentado em Paris, né? Porque depois daquela aquela passeata, né, em que se congregou praticamente toda a direita europeia, aquilo foi como que uma bofetada, né, nos progressistas, né, porque ao lado do primeiro-ministro de Israel, do presidente da França, da chanceler da Alemanha, do Sarkozy, né, ex-presidente da França, e do David Cameron, quer dizer, aquilo sendo acompanhado por 4 milhões de pessoas, né, aquilo realmente repercutiu, produziu um sentimento assim de muito negativismo, de muita desesperança, né, no mundo progressista que vivemos, né, paralelamente a esse pensamento único da grande imprensa e da grande mídia. Como é que você viu isso? Olha, eu recebo o outro lado da versão que todo mundo virou GCI Charlie. O mundo todo, né? Eu fiquei pensando, poxa, mas esses caras vinham cutucando um vespeiro há muito tempo, desde aquele dinamarquês, o Kurt Lindegaard, que publicou em 2005 uma charge com Maomé, com um turbante em forma de bomba. Quer dizer, aquilo já começou a primeira provocação desses chargistas. Tudo bem, os caras são usadistas, são talentosos, existe a liberdade de expressão, mas eu acho que eles abusaram porque esses árabes muçulmanos são pessoas que não têm aquele jogo de cintura dos grandes humoristas, né? Nós tivemos grandes humoristas aqui no Brasil que eram engraçados e faziam uma graça crítica, né? Até baile de carnaval tinha marchinhas que faziam críticas, né? E você vê. Mas eram críticas assim quase ingênuas, né? Quase ingênuas, inclusive politicamente falando. A gente gostava e tudo. Quer dizer, o humor deles hoje, tudo bem, você até falou que eles têm muito talento, mas só que era de uma agressividade assim, né, incompreensível para a gente do talento deles. Não é mesmo? Inclusive da França, né? A França que foi a pátria libertária, né? A França napoleônica, a França gaullista. E hoje a França está completamente dominada pelo sistema de dominação dos Estados Unidos, né? E Inglaterra, e a Alemanha, né? Bom, então, e aí esses artigos, eu andei lendo alguns deles, inclusive aquele eslovênio, como é o nome daquele
um que você reproduziu recentemente, muito bom, do filósofo eslovênio Tasso, não sei das quantas. Exato, exato. Ele coloca muito bem essa questão, né? Ele não é nem de esquerda nem de direita, é um filósofo, né? E também defensor, né, dos valores ocidentais, mas só que acha que não é por aí, né, que se deve reagir, né, que se deve proceder, né, com essa crítica e esse tipo de política, inclusive internacional, que invade a Líbia, né, que estraçalha a Síria e todo esse tipo de coisa. Hoje em dia, é o que você fala, né, a imprensa mundial virou, através da globalização, um canal único. É um canal como se fosse um samba de uma nota só. Então, o que eles reproduzem vai para o mundo todo. Por exemplo, você vê um jornal na televisão, é a mesma coisa no mundo todo. Até o tempo de filme que eles passam, que eles reproduzem, é igual. Se você vê um jornal hoje, você vai para outro canal, é a mesma coisa. Quer dizer, a globalização, né, e vem fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, que as pessoas ficam sentidas, morreram 12 na redação, mataram mais 4 no supermercado. Aí na Palestina, quantas crianças, mulheres inocentes foram mortas na Palestina? Agora na Nigéria, essa semana 2.000 pessoas. Quer dizer, a imprensa não mostra isso. Pois é, essa questão aí, Sérgio, essa questão da Nigéria, por exemplo, ocorreu quase que paralelamente a essa, né, do Charlie Hebdo, lá na França, não foi isso? E foram 2.000 pessoas que morreram em atentados terroristas. Quer dizer que ninguém nem tomou conhecimento. Pois é, não, quase ninguém. Eu, por exemplo, eu não posso nem reproduzir uma foto das pessoas queimadas no chão lá na Nigéria, que às vezes eu repasso muita coisa, as pessoas me cobram também, eu sou, às vezes, agressivo, e são coisas violentas. Por exemplo, eu recebo fotos de crianças na época do massacre em Gaza, com bomba na cabeça, com um corpo que não dá para reproduzir. Quer dizer, eu tenho que me controlar também, porque se eu for fazer o estardalhaço de tudo que acontece no mundo, eu sou muito criticado e sou cobrado. Por exemplo, tem amigo de infância que cortou relações comigo. Eu tive que cortar 10 pessoas no Facebook, qualquer coisa que eu colocasse, eles caíam de pau em mim. Até agora, com esse negócio aí da França, eles me cobram e ficam me criticando. Outra coisa que eu vejo também na internet é muita intolerância, né? Eu, na verdade, eu não mais respondo, eu não costumo responder, inclusive, a insultos, né? Eu deixo aquilo passar, também não corto a pessoa do meu blog, da minha assinatura, pelo seguinte, porque eu acho, deixa ele falar, né? Deixa ele dizer essas besteiras que ele tem, porque eles mesmos é que vão entrar em contradição. Eu não, eu acredito naquilo, né, que eu prego, aquilo que eu penso, mas o que eu vou fazer com pessoas que começam a insultar, né? Porque a pessoa, quando parte para o insulto, é que ela não tem mais argumentos. Você não acha isso? Mas aí você, por exemplo, você é uma pessoa com mais paciência. Eu, ultimamente, não sou bem impaciente. Tanto que as pessoas, eles fazem um monte de crítica e falam de mim certas coisas, eu, às vezes, não respondo. Mas tem hora que você acaba respondendo, porque você fica muito quieto. E as pessoas gostam de provocar, né? Isso. As pessoas provocam também. Assim como eu provoco. Eu acho que o debate ele tem que ser levado, né, na base do cavalheirismo, né? Porque eu não sou obrigado, como também o outro internauta que pensa diferente de mim, a pensar igual a mim, não é mesmo? Então a gente até compreende as posições dele, agora deixa que isso seja feito de forma educada, né? E não né, com agressividade. Nós somos jornalistas, nós somos umas pessoas que têm um certo grau de conhecimento de tudo. Agora, você imagina aqueles árabes vendo essas charges reproduzidas no mundo todo, que são pessoas que não têm um nível intelectual, são pessoas até, talvez, ignorantes. Então, eles veem uma charge de Maomé... Eles não são propriamente ignorantes, eles são mais... têm uma formação muito específica, né? E por isso fica fanatizado, digamos assim, né? Uma vez eu estava num salão de barbeiro
esperando para o cabelo em Paris, e sentado no meio, dois árabes começaram a discutir, porque eu queria passar um lugar na frente do outro. Olha, foi uma discussão, eu no meio, eu falei, meu Deus, eu vou acabar apanhando aqui. Mas de uma agressividade entre eles, eu falei, poxa, são árabes, moram em Paris. Agora, imagine o coitado lá, que mora lá no fim do mundo, né? Imagine a agressividade deles. Quer dizer, eles têm os seus motivos, né? Tem uma tradição que é difícil entender um outro mundo ocidental, né? Quer dizer, é isso que eles dizem. Nós temos paciência, mas eles não têm, não. Correto, Aí, Sérgio. essas charges aí vinham provocando. Teve uma hora que os caras fizeram essa barbaridade, né? Que chocou o mundo todo, né? Não, correto. Inclusive a nós, né? Claro que foi uma comoção mundial e tudo, e que todo mundo quis tirar partido, principalmente a velha direita, através de sua mídia superpotente, né, que continua a dominar as consciências de, digamos, 2/3 da humanidade. Sérgio, você estava comentando, né, ainda dos reflexos desse atentado em Paris ao semanário e revista chamada Charlie Hebdo. Eu gostaria também, Sérgio, de fazer uma pequena observação com relação a isso. Você sabe que em Paris moram 6,2 milhões de árabes, né? Eles vieram da Argélia, vieram do Marrocos, daquelas antigas colônias francesas, que depois conseguiram a independência. E esse pessoal que foi para a França é justamente o pessoal que aderiu, né? Aderiu ao colonialismo, né? E ficou sem condições de morar lá nos seus países. E por isso eles foram para a França. Bom, 6,2 milhões de habitantes, Sérgio, isso significa 10% da população francesa, né, que deve estar em torno de 60 milhões. Só que esse pessoal, eles não têm cidadania francesa, né? Eles já estão na 4ª ou 5ª geração, não têm cidadania francesa, o nível de desemprego lá beira os 70%, né? Então esse pessoal, quer dizer, esses jovens principalmente, eles são muito revoltados e costumam a proceder, né, a promover distúrbios, como essa coisa de incendiar carros. Paris, de repente, tem 300 carros incendiados, né, por esse pessoal, né? Quer dizer, é uma situação também muito complexa, essa situação da França. Então, mas mesmo assim, quer dizer, a direita agora, quer dizer, quer de alguma maneira, não sei se expulsar, mas eles querem fechar o país para o estrangeiro. Eu digo, como é que esse pessoal vai fazer com esse pessoal, né, que é da Argélia, que é do chamado Maghreb, né, que é aquela região toda da antiga colônia francesa? Como é que vai ser isso? Eu acho que não só a França, como os outros países também, né, que eles colonizaram, quer dizer, na hora de precisar de usar como empregados nas minas de ouro, nas minas de diamantes, né, eles serviam, né, você vê vários países na África, né, tinha Inglaterra, tinha Alemanha, tinha Bélgica, tinha Holanda, todos eles tinham o seu quintalzinho. Quer dizer, na hora de explorar os avós dessa juventude que está lá na França, em outros países da Europa, eles serviam. Por exemplo, eu vi uma pessoa, nós temos direito também, porque eles exploraram nossos avós e nossos pais. E é verdade. Quer dizer, uma maneira, por exemplo, eles tinham, era uma maneira de retribuir, não é? Como se uma indenização aquela juventude que está lá. Mas eles não têm perspectiva nos seus países. O que eles fazem? Vão lá, né, atravessam, chegam ali em Marrocos, atravessam de navio, e dão um jeito de chegar na França e em outros países. Mas, poxa, é porque a direita, eu fico vendo o seguinte, a Europa tem os idosos, e ficou uma camada, por exemplo, que precisa de mão de obra. E eles vão usar aonde? Vão pegar de onde? Né? Porque o sistema, no mundo todo, sempre precisou dos seus escravos, né? Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa
Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.